no tema. Hoje o nosso tema de debate é investigação defensiva no processo penal. É algo que parece novo, mas não é. Na verdade, se extrai a investigação defensiva da própria opção constitucional pelo sistema acusatório, de onde se identifica a paridade de armas. E é evidente que se a acusação pode fazer investigações no sentido de levantar indícios de materialidade e autoria de um crime, a defesa também, normalmente na fase preliminar do processo penal, do inquérito policial, também pode fazer levantamento de informações que sirvam de contra-indício aos indícios levantados pela acusação. Isso se extrai do próprio princípio da igualdade das partes, previsto na Constituição, que você extrai, na verdade, a combinação do contraditório, da ampla defesa, de todos aqueles direitos fundamentais que são assegurados ao cidadão, frente, evidentemente, ao exercício do ius persequendi do Estado. E daí existe uma cultura brasileira pautada em raiz inquisitorial, em se crer que, na verdade, só a polícia judiciária e, posteriormente, ainda que com muitas ressalvas, o órgão de acusação teria o poder para levantar informações. Através de atos de investigação, a maior parte prevista no Código de Processo Penal e em leis extravagantes. Agora, há muito já se sustenta na doutrina processual penal brasileira, especialmente aquela que se perfila a buscar incessantemente uma aproximação do nosso Código de Processo Penal e do processo penal como metodologia ao sistema acusatório, onde realmente se estabelece na Constituição uma igualdade de oportunidade às partes do processo penal, que a defesa técnica ela pode sim encetar atos de investigação. Bom, em que pese nós criticarmos muito a política dos Estados Unidos da América, a política norte-americana, em termos de opção de sistema acusatório e de modelo de processo penal adversarial, a cultura da investigação por parte da defesa, por parte dos advogados, é amplamente difundida. Ela advém da própria sexta emenda à Constituição e do direito a um advogado, right counsel, que se fala, se ao se estabelecer o direito a um advogado do cidadão em face da persecução penal realizada pelo Estado, é claro que se tem que garantir a esse advogado as mesmas oportunidades, os mesmos mecanismos que se garante à outra parte, na verdade a Procuradoria, o General Attorney nos Estados Unidos, e aqui o principal legitimado à procuração penal, que é o Ministério Público, deve se garantir ao advogado, à defesa, as mesmas oportunidades. E essa garantia não é, evidentemente, aquela expressada no artigo 14 do Código de Processo Penal, que numa leitura inquisitorial faculta à parte o direito de petição e dá total discricionariedade à autoridade policial, que seria o senhor da investigação, em detrimento dos pedidos do advogado e da defesa para a oitiva de testemunhas, que se oficie a determinado órgão para apresentação de documentos, enfim, aquela ideia de que a autoridade policial teria uma completa discricionariedade de condução da investigação, e o investigado seria um mero objeto dessa investigação e não um sujeito de direitos e deveres representados pelo seu advogado. Bom,
O Estatuto da OAB, a Lei 8.906, né, ela não prevê ali direitos do advogado investigar e nem estabelece tanto no Estatuto quanto no seu Código de Ética, standards, balizas para que esse advogado possa se orientar, né, numa atividade investigativa. Contudo, né, já há muito existe essa demanda. Em 2018, né, em dezembro, final do ano, a OAB, o Conselho Federal da OAB, publicou, né, o provimento 188, e nesse de 2018, e nesse provimento, pela primeira vez, há uma disciplina no âmbito do ente regulador da atividade da advocacia no Brasil, de comportamentos e estándares de como o advogado pode fazer uma investigação. Isso gerava muitos problemas, né, inclusive não só uma questão cultural, mas também uma interpretação equivocada, né, dos crimes contra a administração da justiça, de que o advogado, ao investigar, esse comportamento poderia ser interpretado, né, como um comportamento para inovar estado de pessoas, inovar estado de coisas, como um comportamento visto para coagir testemunhas e até mesmo dar ensejo a decreto de cautelares encarceradoras contra o cliente do advogado. Então, de certa forma, o provimento 188 de 2018, ele vem disciplinar essa atividade, trazer algum nível, né, de balizamento para a atividade do advogado na investigação e, evidentemente, que a OAB, ao disciplinar, ao tentar estabelecer critérios, né, éticos, né, de atividade do advogado na investigação defensiva, ela também afasta, né, o preconceito, de até mesmo se imaginar que o advogado, ao investigar, poderia ser enquadrado, né, no crime de obstrução de justiça previsto agora na 12.850. Então, ela vai esclarecer, através por meio, na verdade, do seu artigo 1º, o direito do advogado investigar, como ele vai fazer a investigação. Só que, na verdade, esse provimento ainda é muito tímido, né, em trazer a essas balizas, em orientar o advogado nesse tipo de investigação. Se a gente for, por exemplo, comparar com os critérios, né, de investigação da American Bar Association, uma espécie de conselho federal, poderia se equivaler ao conselho federal, né, para a atuação, na verdade, do advogado no âmbito da Justiça Federal nos Estados Unidos, nós vamos ver que lá as normativas sobre a atividade do advogado, né, inclusive em termos de compliance, de conflito de interesses, né, de como ele deve inquirir testemunhas, elas estão muito mais avançadas. Mas isso não impede, né, que a gente exerça, evidentemente, a advocacia defensiva, e porque aqui ela tem uma previsão, ela emana da própria Constituição, tem previsão também, emana também dos pactos internacionais que versam sobre direitos humanos, né, que tratam, na verdade, né, dos direitos dos acusados em geral, em processos criminais. Então, feita essa introdução, né, esse é o nosso grande tema de debate de hoje, um tema muito interessante, porque é um campo também novo de atuação para o advogado. Basta a gente lembrar que nos Estados Unidos existem escritórios de advocacia especializados em investigação. E aí o nível de especialização é grande, porque às vezes são investigações de homicídio, né, investigações de crimes que podem resultar na pena capital, escritórios de investigação de crimes financeiros, de crimes econômicos. Então há também aí, por um outro lado, né, já que a gente ultrapassa, né, a marca de 1 milhão de advogados no Brasil, um campo grande de atuação, uma oportunidade também de trabalho.
E, por outro lado, né, com essa cada vez maior, né, eu diria até mesmo imposição das cortes no processo penal brasileiro, como uma justiça de precedentes, né, e cada vez com maior evolução tecnológica dos meios de investigação, eu acho que já mais do que passou da hora de nós, advogados, professores, estudiosos do processo penal, em desenvolvermos, né, cada vez mais a metodologia da investigação defensiva. É o tema que se coloca, e aí o nosso grande professor Nilo Pompilho, né, agora vai fazer as suas colocações iniciais. Chico, eu agradeço sempre esse carinho, essa forma respeitosa que você me trata, eu devolvo a você. Você hoje é meu grande mestre, né? Meu parceiro aí de guerras. E digo a você, como digo aos meus parceirinhos e parceiras que estão assistindo, todos que estão hoje participando, colaborando nesse momento único em que a gente consegue falar de um tema que, assim, não veio só em razão do provimento da ordem. Esse tema, ainda que de forma acanhada, ele há muito se encontra no nosso contexto de legislação. Você colocou muito bem a velha e clássica figura do artigo 14 do CPP, que lá atrás fala que não só o indiciado, como também, né, todos os envolvidos têm o poder de requerer a autoridade, e o legislador, já em razão dessa matiz muito inquisitorial do CPP, essa versão muito inquisitorial, ele entende que fica a critério da autoridade aferir, né, a realização daquele pedido que foi manejado pela, né, parte ali envolvida, nem parte, né, pelo envolvido naquele evento que se imputa, né, como criminoso. Só que hoje, quando nós falamos em investigação defensiva, nós temos que olhar bem o que significa uma imputação. E eu me recordo que até nesses dias eu conversei, comentei contigo, e os colegas que estão me ouvindo, todos, né, acho que ninguém, não tem quem vai destoar, tem um trabalho super interessante que eu estou revendo, eu estou realizando uma releitura, que é o trabalho do Antônio Scaranci Fernandes, quando fala da reação defensiva à imputação. O que é imputação? Imputação não se resume na mera narrativa, descrição de um fato que é dirigido a um determinado personagem hipossuficiente na relação processual, que irá figurar lá no polo passivo, apanhando tudo que tem direito durante a instrução processual. Então, a imputação é muito mais do que isso. A imputação diz respeito até mesmo àquela qualificação jurídica que se atribui ao fato, diz respeito até mesmo àquilo que se pretende a nível de condenação. Todos nós que vivemos nesse ambiente como operadores do direito, sabemos que nem sempre os resultados numa ação penal se mostram de imediato favoráveis ao acusado. Nem sempre, e é raramente, eu digo isso hoje, uma sentença penal se consagra absolutória. Mas quando a gente responde essa imputação, nós discutimos em razão dela até mesmo a quantificação, a qualidade, ou seja, a dose da pena imposta ao agente que foi ali, durante toda a instrução, apontado como autor daquela infração. Obviamente que o juiz, ao condenar, ele não faz só uma conversa com o contexto probatório produzido em sede judicial, ou seja, a prova que foi jurisdicionalizada, que a prova que foi evidenciada no contraditório, em referência ao fato. Autoria, fato, responsabilização, ele também delimita a pena imposta. Então, quando esse autor, Antônio Scaranci, ele fala, e essa leitura é o aprendizado que eu tiro desse grande texto, ele fala dessa questão da imputação, é fundamental que nós tenhamos
uma participação, como diz a Maria Vitória Benevides, quando fala da cidadania ativa, que a gente tenha um exercício profissional como uma cidadania ativa desde o momento inicial daquela investigação, que passe pelo momento judicial. E veja, esse provimento 188/2018, de 31 de dezembro, né, de 2018, ele foi muito importante na exata medida em que delimitou e que consiste essa investigação defensiva. Essa investigação defensiva, ela não tem só o objetivo de interferir na fase de inquérito. Nem sempre a gente chega na fase de inquérito para prestar aquela assistência que é oportuna e que é devida. Nós também chegamos na fase judicial, chegamos pós-fase judicial, fase judicial já faz execução, cumprimento de pena. Então, a investigação defensiva, ela também não destoa da própria lei processual. A gente sabe muito bem que é possível uma revisão criminal com surgimento de novas provas. A gente sabe também que é possível o manejo de um habeas corpus, vai ser o assunto da próxima semana, né? Salve o habeas corpus, né? Remédio heróico, saudável, chancela constitucional, e que está, eu acredito agora, em razão de posicionamentos que nós temos observado nos tribunais superiores, né? Voltando a ter o seu lugar de destaque. Né? Então, veja, a investigação defensiva, ela já vinha de forma acanhada, eu quero rever essa leitura, na fase lá de inquérito no artigo 14. Na fase judicial, mal bem, a gente exerce essa investigação defensiva, indicando testemunhas, quando aporta resposta à acusação, quando no curso da instrução criminal surgem testemunhas referidas, só que o provimento, ele nos deu maior legitimidade, maior confiabilidade e maior efetividade no aporte e na colheita desse material. E digo, o provimento, ele entra em consonância com o CPP, com a própria Constituição, quando diz que aquele produto auferido da nossa investigação, nós somos advogados aqui, né? Ele não tem só aquele objetivo da investigação. O objetivo da investigação, da ação penal, é evidente que essa prova produzida, ela tem que sofrer o crivo do contraditório, para que ela possa melhor conversar no momento em que aquela ferramenta de controle chamada motivação venha a se exteriorizar por parte da autoridade julgadora. E aí a gente vê, nós temos um outro tema também que eu acho super interessante, que é do Antônio Magalhães Gomes Filho, que é o direito à prova. O que significa esse direito à prova? É um direito fundamental. Eu tenho certeza que essa mesma leitura que você possui. O que é o direito fundamental produzir a prova? A prova somente aquela produzida na fase judicial? Não. Prova fundamental é aquela produzida também na fase inquisitorial. Porque aquela fase que a gente chama ainda de forma clássica inquisitorial, hoje não vem só alimentada pelos dados colhidos no inquérito, ou seja, de inquérito não tem quase nada. Quantas investigações criminais, me corrija se eu estiver errado, né? Nós lançamos mão e encontramos lá, né, meia sola, vamos usar o termo chula aqui, né, meia sola de dados colhidos e muitas cautelares, alimentando com figuras satélites aquela investigação e a acusação, ou seja, hoje eu chamo de proposta, pretensão, proposta acusatória, ela não colheu dados efetivamente indicados no inquérito, e sim das medidas cautelares. Por quê? Porque o Supremo ali legitimou essa investigação feita diretamente, né, feita de forma mais efetiva pelo Ministério Público. Chegou a hora da gente também fazer valer a contrapartida que é a investigação defensiva. Ora, se o Ministério Público ele atua fortemente lá, com até imbuído do elemento surpresa, como se esse elemento fosse alterar o contexto fático na reconstrução, né, daquelas evidências, né, chegou a hora de se ter, e aí você falou muito bem logo no início da tua fala, sobre a ideia da paridade. Por que paridade? Porque quem está ali sendo alvo, por mais que muitos não gostem, é alguém que ainda ostenta a condição de cidadão. E só que tem chancela constitucional.
E um Pode parênteses falar, aí com Chico. relação ao próprio Ministério Público e à investigação do Ministério Público, para também se romper essa cultura inquisitiva, né, esse olhar inquisitivo de se observar o processo penal, nós já há muito já escutamos essa ideia da imparcialidade de uma parte. Assim, o Ministério Público age de forma imparcial porque ele, na verdade, tem a função de fiscal da lei. Quer dizer, não tem parte imparcial. Né? Evidentemente que se a Constituição atribui a ele, né, o dever de manifestar a pretensão punitiva em juízo, quer dizer, ao manifestar a pretensão, evidentemente, isso já está em contradição com a possibilidade, né, de imparcialidade. Né? Não, pelo contrário, ele deve ser parcial. E aí, claro, né, então o contraponto seria feito, né, pela polícia judiciária, né, dentro dessa estrutura do inquérito brasileiro, da investigação preliminar brasileira. Bom, mas nós sabemos que existem pressões, por exemplo, de produtividade. E até, né, sob a perspectiva psicológica, né, alguém que já se propõe a achar alguma coisa tende, evidentemente, a validar a sua premissa. Tende a validar a sua premissa. Então, eu instauro uma investigação, né, para encontrar o autor, né, de um homicídio. Há, naturalmente, uma tentativa, né, de validação dessa premissa, que é a existência do homicídio e a existência de uma autoria. E isso nós sabemos que pode, vamos dizer assim, impulsionada com uma pressão de apresentação de resultados, especialmente em casos que têm maior notoriedade, pode levar, evidentemente, ao descarte, né, de outras linhas de investigação que favoreceriam o suspeito, que poderiam favorecer o suspeito, mas que em razão da complexidade, em razão da ausência de tempo, né, em razão da ausência de recursos, né, porque para você investigar você tem que ter recursos, né, quanto mais complexo o ato, mais recursos você vai ter que ter. Evidentemente que a investigação de um furto por arrebatamento de um cordão na beira-mar do Rio de Janeiro, ela é muito mais simples em termos de recurso, né, do que a investigação de uma fraude licitatória que envolve agentes empresários, que podem envolver políticos, que tem uma estrutura, né, para sua caracterização burocrática complexa, e essa investigação ela é muito mais custosa, ela envolve muito mais recursos, né, para que ela seja bem feita. Então, assim, a investigação defensiva, pegando a sua fala, ela vai também servir de uma forma de equilíbrio, né, de uma oportunidade. Agora, o problema, quando a gente fala de recursos, é ver quem é a clientela do direito penal. É ver o aparelhamento, por exemplo, dos órgãos que exercem defesa criminal gratuita, as defensorias públicas, e qual é o seu nível, né, de paridade econômica, por exemplo, com o Ministério Público. O Ministério Público hoje conta com um grupamento de policiais ao seu dispor, conta com um grupo de peritos ao seu dispor, conta com um grupo de assessores, né, muito bem qualificados, né, ao seu dispor, e em alguns estados do Brasil a gente ainda não tem defensoria pública. Quer dizer, a gente tem a gente tem uma defesa no processo penal, né, sendo exercida por advogado dativo, né, mal remunerado, por sinal, e em muitos estados onde há defensoria pública, a defensoria pública não tem estrutura para fornecer, por exemplo, uma defesa na fase pré-processual. Para, por exemplo, realizar perícias,
para realizar a investigação defensiva. Então, a gente também tem que avançar em reconhecer, né, que a existência da investigação defensiva, ela não pode ser só, né, uma segurança formal no provimento, ou até mesmo na reforma do Código de Processo Penal. O PL 156 prevê com um pouco mais, né, de especificidade a questão da investigação. Ela tem que ser também garantida no seu plano material. E garantir a ela, né, garantir também aos acusados que não têm dinheiro para custear um advogado, para que ele possa também, para que ele possa custear, o Estado possa custear a ele, né, uma investigação sólida, uma investigação materialmente viável. Então, eu puxei esse gancho aí porque essa questão também incomoda muito, né? Porque você vai pensar o seguinte: poxa, quem é que pode contratar os grandes peritos? Quem é que pode contratar os grandes escritórios? Porque isso tem um custo. São só os acusados ricos? São só os investigados ricos? E os investigados pobres? E falar também um pouco sobre esse mito da imparcialidade da parte, né, que ainda se sustenta por aí no processo penal. Olha, a gente que vive essa realidade, Chico, a gente sabe Nosso amigo Carlos Luchione entrou, forte abraço. Desculpa, a live tem essa coisa da interação. Mas para todos aí, eu estou vendo parceiros que eu tenho profundo respeito e que um pouco mais jovens do que eu, vou falar dessa forma, porque eu não sou tão velho assim, eu aprendo muito mais e me diverto. E aí eu digo a você... E as perguntas, Nilo, as perguntas são muito bem-vindas, né? Por favor, façam perguntas, eu vou anotar, a gente pode responder no decorrer da live, vou responder ao final. Se for muita pergunta, a gente não souber, a gente vai estudar, de repente marca uma outra sobre o tema para continuar, sem problema nenhum. Aqui ninguém está, aqui está todo mundo despido de vaidade, né? A gente está aprendendo junto, a gente está aprendendo no debate, a gente está formando o nosso conhecimento na relação intersubjetiva. Nilo, está com a palavra. Mas até para responder essa questão que você falou da imparcialidade, nós que vivemos, todos nós, advogados, né, e dos recém, né, daqueles que estão iniciando, aqueles que já estão, né, fazendo a travessia aí que a gente fala, foram raras as vezes que eu pude observar essa postura de imparcialidade. Eu sou de uma época em que, muito jovem, eu conheci promotores no estado do Rio de Janeiro, figuras maravilhosas, figuras sérias, preocupadas com um processo penal legítimo, um processo penal em que eles ali não atuavam só naquela condição de parte, mas preocupados com a legalidade e legitimidade dos atos probatórios que estariam ali se materializando. Hoje, e não é uma crítica, mas é uma realidade, nós observamos que o processo tornou um conflito. Um conflito onde se observa, que aí você tocou muito bem, que a clientela, grande clientela do processo criminal, é composta de pessoas que são assistidas pela Defensoria Pública, esse órgão heróico que merece de todos nós um respeito assim, imenso. Eu admiro e assim torço pelos defensores públicos. São figuras maravilhosas porque fazem verdadeiros milagres no contexto em que nós vivemos, nessa realidade de pessoas muito hipossuficientes que dependem daquela assistência como se fosse um SUS, né? No momento em que houver uma política pública efetiva de estruturar a defensoria, como se tem que estruturar o SUS para que você tenha uma maior assistência social, e aí eu incluo a ideia da investigação defensiva assim, porque você desconstrói aquela ideia que nós observamos nas acusações que ultimamente temos observado, né, no sentido de alternâncias nas imputações. É importante, a investigação defensiva é a ferramenta que vai impor uma delimitação, essa forma de alternância que eu confesso me assombra. Eu não posso, por exemplo, e aí eu observo e chamo a reflexão todos os meus parceiros e parceiras, todos nós aqui, a ideia de que é a imputação que o Antônio Scaras coloca bem.
Quando o legislador diz no 41, a denúncia ou queixa conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, significa dizer que eu tenho fatos que possuem consonância ao tipo descrito, né, na lei penal e que preenchem todos aqueles elementos. Eu não posso, por exemplo, afirmar que aquele servidor público ou solicitou, ou aceitou, ou recebeu. Por quê? Porque eu tenho que observar, nesse contexto probatório anterior àquela acusação, de que forma o núcleo se concretizou. E aí que nós entramos, qual a importância de nós desconstruirmos essas acusações que se fazem despidas do bom senso? Porque você imputar um fato a alguém é algo gravíssimo. Tá? Para que você possa imputar, você tem que construir certezas, até porque a lei processual impõe essa certeza. Quando o legislador diz que a denúncia ou queixa conterá exposição com todos, eu sempre falo isso, falo isso há muitos anos. Né? Quando ele fala todas, ele está dizendo assim, olha, saia da sua subjetividade e me indique todos os elementos que compõem a acusação. Quais seriam esses elementos? Os de natureza objetiva e subjetiva indicados no tipo penal. Só que nós chegamos num momento em que a base daquela acusação foi construída de forma solitária e não recebeu o devido trato que nós, na academia, costumamos. Quando a gente apanha um trato, assim, já falei isso numa outra narrativa, quando a gente apanha um dado, esse dado tem que ser tratado. Como é que a gente trata juridicamente esse dado? Desconstruindo esse dado e tendo um arremedo de contraditório que o legislador lá no CPP já delimitava no artigo 14. O artigo 14 é um artigo construído num período assim, político muito ruim, né? A gente tem essa leitura hoje. Mas tem seu viés, qual é o seu viés? Ele fala da necessidade de se permitir aquele outro envolvido, eu não vou chamar de parte, que ele possa colaborar naquela investigação para que ele possa chegar na ação penal e debelar todos os elementos daquela narrativa construída em alternância. Eu não posso falar que fulano furtou, ou seja, subtraiu ou subtraiu mediante violência ou grave ameaça, esses elementos não se compõem. Eu tenho que falar que ele subtraiu. Né? Ou então que ele subtraiu mediante emprego de violência ou grave ameaça. Eu tenho que ter esses elementos. Mas esses elementos têm que me permitir também o quê? O que o legislador hoje faz, até mesmo por conta da reforma que na semana passada nós falamos, ao tratarmos da prisão preventiva. Hoje, a ideia do contraditório vai se materializando na lei processual por imposição constitucional e pela prudente resposta que os tribunais, aí eu digo, superiores, têm colocado da necessidade de maior conversa, de maior diálogo nessa reconstrução dos fatos. A investigação defensiva vem nessa linha, né, de se ter uma maior visualização desse evento, desse fato. Por quê? Porque quando você dá muita autonomia a determinado órgão, né, você chega às raias do autoritarismo. Nós estamos, assim, em um momento de reflexão sobre esse tema, né? De autoritarismo, de imposição, né, de vai acabar, está acabando, e dessa forma. Não é assim que se conversa no processo criminal. Mas, porque ali existe um direito fundamental que é a liberdade. Né? Desculpa, Chico. Não, pode concluir, que eu tenho uma pergunta aqui da Mariana, e eu acho que tem um gancho aqui que a gente podia partir para um ponto de discussão. A Mariana Machado, eu ia falar sobre isso, um ponto aqui, Mariana, mas eu vou, na verdade, pegar a tua pergunta de gancho para levantar esse ponto que eu já ia falar. Mariana Machado, por exemplo. Mestres, a investigação defensiva não seria mais efetiva na fase judicial, tendo em vista que os elementos de informação do inquérito não podem fundamentar exclusivamente a sentença condenatória? Bom, Mariana, você está correta na sua visão de que a maior parte das informações
coligidas na fase de investigação, por não haver o contraditório no seu aspecto reativo, né, na constituição daquele dado, eles não poderiam dar supedâneo, não poderiam dar fundamento a uma sentença condenatória. Entretanto, nós temos, né, a figura, especialmente em cautelares, né, probatórias no processo penal, que retardam esse contraditório para a fase judicial. Por exemplo, na hipótese da interceptação telefônica, na hipótese da interceptação telemática, na hipótese da interceptação, né, ou da busca e apreensão de dados digitais, de computação, por exemplo, na hipótese da busca e apreensão de documentos, né, na hipótese da quebra de sigilo bancário e fiscal. Nesses casos, os dados devem ser apresentados na investigação, e, evidentemente, essa reação sobre esses dados ficaria postergada, claro que encerrar, e tem as questões de encerramento das diligências, né, o encerramento das interceptações, enfim, o verbete sumular vinculante número 14, que você não vai dar acesso enquanto a diligência estiver acontecendo. Agora, tem uma questão ontológica na investigação defensiva, eu chamo a atenção para a palavra defensiva, que é o seu nascedouro sair da investigação da acusação. Porque, veja, pela presunção de inocência, eu não tenho o dever de provar a minha inocência. É a acusação que tem que provar que existe algum dado que me incrimine numa prática criminosa, que existe uma prática criminosa. Portanto, quando eu realizar uma investigação com o intuito de me desvencilhar de um inquérito, de evitar o oferecimento de uma denúncia, eu tenho que fazê-lo com base no dado da acusação, no dado coletado pelo investigador. E aí a gente tem um problema de metodologia hoje. Os juízes hoje eles deferem às cautelares, os dados são ou apreendidos ou diretamente pelo acusador, ou são apreendidos pela polícia judiciária, e não são imediatamente apresentados na investigação. Não são consolidados na investigação. Eles são entregues in natura para o órgão de acusação. O órgão de acusação, então, faz um trabalho de análise desses dados e faz uma seleção. E coloca na investigação, ou ao menos disponibiliza para o juízo e para dar ensejo a novas cautelares, ou para dar supedâneo, probatório, remo probatório mínimo para oferecimento da denúncia, ou apresenta para os investigados aquilo que ele julgou interessante. Bom, isso é um problema enorme. Isso é um problema enorme. E, evidentemente, que isso vai obstar, né, o próprio direito de defesa e de investigação do próprio acusado, do próprio investigado. Esse advogado ele tem que ter acesso os mesmos dados in natura que a acusação teve. Isso é evidente, porque só assim, por exemplo, pode verificar se a cadeia de custódia foi cumprida, se há uma cadeia de custódia. Só assim ele pode verificar a rigidez da prova. Veja, quando nós estamos falando de uma testemunha, né, e aqui a gente tem essa cultura da prova testemunhal, né, o Ministério Público arrola fiscal para dizer se autuou em crime tributário. Aí o fiscal vai em juízo e reconhece. O senhor assinou esse auto de infração? Assinei. O senhor assinei? Não, eu já tenho 5 anos que eu autuei, faço zilhões de autuação, quer dizer, para quê? Né, mas enfim, é a cultura da prova oral. Agora, quando a gente está trabalhando com outros dados de prova, né, com outros meios de prova, quando a gente está trabalhando com dados mais sofisticados, a possibilidade de manipulação desses dados é muito alta. Por isso se deve garantir à defesa o acesso ao dado para que ela possa depois, por meios próprios, verificar a rigidez do dado. Para que ela possa, por meios próprios, buscar outros dados que possam refutar, por exemplo, a existência do crime, que possam refutar a própria autoria. E aí a gente vai ganhando, vai vendo como é que a atividade investigativa defensiva ela vai ganhando uma importância, especialmente
nos maxi-processos, nos casos muito complexos. E aí isso bate também, eu vou passar a palavra para o professor Nilo, isso vai bater também justamente naquele projeto de pesquisa, né, que a gente está junto, você está capitaneando aí, de realmente a gente ter que ter acesso aos dados, né, carreados pela investigação. Isso assim, digo aí, nesse caso, talvez nesse único exemplo, né, o direito adversarial norte-americano, ele possa servir de guia, né, para a gente pensar metodologias, né, e estándares para o processo, para a investigação defensiva e para próprios limites, né, de tratamento de dados por parte dos investigadores e até mesmo por parte dos acusadores. Está contigo, Posso Nil? falar? Pode. Em complemento até o que você está falando, e bem, colocou muito bem, acho que essa é fundamental, e isso já tem sido alvo de trato por colegas nossos na academia. A gente vai à essência do que significa a investigação defensiva, e essa essência é indicada no artigo 1º logo do provimento. Ela não tem só a finalidade de servir a fase de inquérito, a fase das cautelares, que se concretizam, a gente sabe muito bem, naquela máxima latina, inaudita alterar par, ou seja, sem ouvir a parte contrária, entendeu? Elas constituem um complexo de atividades que devem ser exaustivamente, a gente coloca dessa forma, atividades exercidas pelo advogado com ou sem um apoio técnico, tá? E tem, por fim, interferir. Aí eu vou alterar um pouco o conceito, interferir não só no inquérito, como também na fase de admissibilidade de uma acusação, ou seja, na forma como você... Hoje nós falamos em 2 juízos de admissibilidade da acusação. A gente tem direito... Hoje nós observamos que aquela primeira admissibilidade não está vinculando a segunda, e essa primeira admissibilidade da acusação também não traz matérias que vão estar cobertadas pela preclusão. Eu gosto da fala da Pellegrini, que diz que no processo raramente se fala em preclusão. E aí a gente aporta na resposta dados que foram alvos dados, elementos que foram colhidos nessa investigação e que podem mudar o enredo daquela admissibilidade, impondo até uma absolvição sumária ou, num outro aspecto, até mesmo um juízo de revisão da admissibilidade, com lastro no 395 do CPP. Mas eu vou além, né? Eu digo mais a vocês que a investigação defensiva ela pode interferir lá na fase recursal, porque o tribunal também não está impedido de paralisar o julgamento de um recurso em razão de dados que possuam relevância e que possam aquele julgamento ser convertido em diligências para aqueles elementos que são fundamentais venham a ser efetivamente ali dirimidos, ou seja, elucidados, para que se possa impor maior perfeição na entrega da prestação ali. Digo mais, assim, a lei processual penal, ela é fabulosa, a Constituição também, porque dá um relevo a essa ideia da investigação defensiva na exata medida em que permite uma revisão criminal, porque surgiram novos dados, surgiram novas provas. Está lá na lei quando a gente fala em revisão criminal. Então, assim, a gente não está falando de instituto ou de uma ferramenta nova. A gente só está consolidando o conceito. Eu estou falando assim, em consonância com o que você disse. Claro. Né? Nós estamos impondo uma ferramenta que já conversa muito com o processo, mas conversa de forma tímida, porque a gente aprendeu, né? Criou aquela cultura da década ainda de 70, de observar que o delegado de polícia é responsável pelo inquérito e na fase judicial o Ministério Público, né? Aquele horror do acusador a qualquer custo e do investigador a qualquer custo. Não, investigação é uma ferramenta interessante. É uma ferramenta que tem que ter um trato, né, mais efetivo na lei processual para que ela possa vir em correspondência ao dogma da igualdade constitucional, ao dogma da legalidade. Por exemplo, eu não posso ouvir uma testemunha de qualquer forma. A gente está falando aqui em videoconferência, mas para que eu possa a gente passa por isso, ter legitimidade no ato, tem que ter a forma previamente estabelecida na lei. Porque aí entra um princípio norteador, né, que fala de um
uma forma procedimental e que na fala do Supremo, na fala do ministro Celso Mello e outros ministros mais antigos, a forma procedimental, processual adotada é uma garantia, um direito fundamental do acusado. Eu não posso violar essa forma. Eu não posso adotar procedimento que venha a ferir esse direito fundamental. Até para que eu possa ter legitimidade, se a condenação for opção adotada pelo julgador e mantida, para que a gente possa passar a fase de execução. Tá? Essa, sim, a investigação defensiva, ela tem esse viés, assim, essa resolução, ela trouxe conceitos que conversam com todo um contexto do nosso processo penal, do momento inicial da investigação ao pós-condenação, fazer execução. Porque ali nós temos, eu não tenho, a gente sabe disso, isso já foi falado fartamente, nós não temos mecanismos de revisão em prol da sociedade, pró society, como a gente fala bonitinho em latim, não. Nós temos esses mecanismos pró-cidadão. Está aí o habeas corpus, chancelado constitucionalmente, e a revisão criminal. Acho que eu tomei fominha hoje, estou falando demais, eu tenho que deixar o Chico falar. Não, meu amigo, uma outra coisa que me chama a atenção, assim, especialmente para os nossos alunos e os advogados mais jovens, é que, como na verdade o provimento ele vai falar lá, compreende-se por investigação defensiva ou complexo de atividades de natureza investigatória desenvolvido pelo advogado com ou sem assistência de consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados em qualquer fase da persecução penal, procedimento ou grau de jurisdição, visando a obtenção de elementos de prova destinados à construção de acervo probatório ilícito para a tutela de direitos do seu constituinte. Quer dizer, a gente tem, na verdade, ali uma orientação genérica. Exatamente, isso aí. Então, assim, Código de Processo, ele determina como você vai colher o depoimento de uma testemunha. Como o advogado colheria o depoimento da testemunha em seu escritório? Como ele filmaria isso? Sozinho? Com mais outra pessoa? A gente ainda carece de uma efetividade nisso. Como o advogado vai ter acesso, por exemplo, a determinado documento? Hoje, se eu entrar na repartição pública e falar, sou advogado, estou procedendo a uma investigação defensiva em razão de um fato tal, quero acesso aos documentos tais. Dependendo de onde você entrar, você vai se aborrecer. Vão dar acesso? Quer dizer, como é que está essa cultura? Como eu vou proceder dessa forma? Essa cultura não é nossa ainda. Não, tem que ser. Ela é nossa. Está na Constituição. Ela é nossa. Na verdade, a gente é que insiste em não reconhecer. Então, assim, a gente tem que pensar em... hoje foi publicado um artigo, o professor Geraldo Prado, que é nosso colega, no Conjur, de um perito sobre cadeia de custódia. E eu digo que com essa investigação, com o advogado incitando a investigação, a importância de uma figura que, quando a gente falava paralegal, a gente lembra do solicitador, do rábula, aquele que tinha alguma formação jurídica, mas não tinha colado grau e não tinha autorização da OAB, ou uma autorização para o exercício pleno da advocacia. Na verdade, o paralegal é todo mundo que apoia a atividade do advogado. E aí você tem o paralegal no âmbito, por exemplo, da gestão de escritório de advocacia, controladoria. Mas você vai ter o paralegal também que vai apoiar o advogado, na investigação. Investigador particular. E a gente já tem uma lei federal que disciplina a questão da investigação particular. A gente vai ter uma quantidade de peritos expertos que podem nos ajudar com a análise de vários tipos de dados. Peritos especialistas em interceptação telefônica, peritos especialistas em local de crime, peritos especialistas em documentoscopia, peritos especialistas em fraudes financeiras. Então a gente começa a ter também uma interdisciplinaridade maior da atividade do advogado na investigação. E quer dizer, o advogado ele vai ter que também se munir de saberes para essa postura proativa. Ele não basta ele só saber falar o não e apontar onde está o erro. Ele vai ter que saber coletar a prova. Ó, o cu!
Salve! Pô, hoje ele 20 falou horas, alto. 20 horas, 20 horas. Esse cuco faz parte da live. Sem live, sem cuco, não tem Pô, não graça. vale a pena, Então, assim, eu concordo. esse advogado, ele vai ter que trabalhar suas competências também para saber buscar esses elementos de informação. E saber buscar esses elementos de informação e se apresentar, porque ele, ao contrário da acusação, não tem o dever de apresentar, e aí andou bem o provimento 188 que ressalva isso, quer dizer, evidentemente que o advogado não tem a obrigação de produzir uma prova contra seu cliente. E ele vai ter que desenvolver essa competência para trabalhar esses dados, mas se apresentar também saber demonstrar que o colheu de uma forma lícita. Saber demonstrar que tem uma preservação de cadeia de custódia, por exemplo, em determinada prova pericial, em determinado dado digital. O advogado ele vai ter que ir além, ele vai ter que mudar suas competências. Eu chamo a atenção disso. Isso é muito importante, para a gente também não ficar só numa discussão eminentemente teórica, né? E aí, quando o advogado for a campo, eu vou investigar. Mas como eu vou investigar? Como eu vou fazer valer esses direitos? Isso daí eu acho que caberia, né, até depois numa próxima live, da gente partindo para um outro modelo que não o modelo do Instagram, que a gente só consegue ter 2 atores, né, a gente convidar, de repente, um perito expert, um bom investigador, para conversar conosco, né, para a gente começar a pensar no desenvolvimento dessas competências. Então, eu queria chamar a atenção para isso, chamar a atenção também, né, para o artigo 158A e 158F, né, introduzido ali pela lei anticrime, no Código de Processo Penal, que disciplina a cadeia de custódia na legislação processual brasileira. Então, assim, o advogado tem que entender daquilo. Ele tem que entender daquilo para impugnar e tem que entender daquilo para produzir o dado. Para ele poder ser, ele vai se colocar como investigador, ele tem que saber produzir o dado. Isso aí é fundamental, eu acho, sabe? A gente pensar nas competências, né? E também, ao pensar nas competências, pensarmos na nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade em desenvolver uma investigação e ter uma conduta proativa e optar por um comportamento passivo, de impugnação? Isso tem que ser compartilhado com o cliente. O que o cliente quer? Qual é o risco que você tem? Se o advogado não compartilha isso com o cliente, ele não, a princípio, não incorreria em dever ético. Estaria ali acobertado por opinião jurídica, enfim, análise do caso, estratégias. Mas será que ele não tem o dever, se ele percebe que tem uma falha, de desenvolver isso? São questões muito interessantes que elas vão surgindo ao longo do debate sobre esse ponto da investigação defensiva que eu queria colocar aqui também. Pode fazer mais uma colocação aí, Nilo. Estou vendo que você está... Estou só observando. Você está me olhando com esse risinho de canto de boca aí, pô? Não, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que é fundamental. E eu gosto muito desse trabalho do Geraldo, que fala sobre a quebra da cadeia de custódia. E, essa ideia do dado colhido e do dado só permitido a um personagem que se tornará parte na relação processual, isso é pernicioso. Se aquele dado foi colhido por força de uma determinação judicial, não foi colhido diretamente, até mesmo colhido diretamente, ele tem que ficar num ambiente neutro para que todos os envolvidos tenham acesso e possam realizar o efetivo tratamento daquele dado, né? De forma ou a lançar mão da acusação ou até por uma boa defesa. Isso é fundamental. O dado não pode só, e eu faço minha sua leitura, ficar ao critério de um personagem da relação processual, como acontece hoje. A gente só vai reverter esse dado lá no final, né, do quinto tempo, entendeu? Eu acho que a gente está indo já para o finalzinho. Eu vou fazer o Perfeito. seguinte, só quero falar uma coisa para ter a minha honestidade, né, acadêmica aqui. Eu só queria citar minhas fontes, né, até para os alunos. Olha só, faltam 27 segundos. A gente vai cair e vai voltar.
Mas eu já Ok. queria falar aqui do Edson Luiz Baldan, investigação defensiva, o direito de se defender provando, RBC Crime 64253273, né, a investigação defensiva do nosso colega Diogo Malan, né, o André Augusto Mendes Machado, com Você investigação já criminal falou. defensiva, né,